tarde, pessoal. Sou Luiz Cláudio. Sejam todos bem-vindos a mais um grande Webcop. A nossa proposta é trazer semanalmente personalidades e temas que possam auxiliar de alguma forma as nossas cooperativas na atual conjuntura. A Mundo Coop iniciou uma série de webinars exclusivos com todos os presidentes das organizações estaduais para debater um panorama, perspectivas das cooperativas de seus estados. Antes de apresentar os nossos convidados especiais, nunca me canso de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a equipe Mundo Coop, os nossos amigos, parceiros e patrocinadores, pois sempre acreditaram na nossa missão, que é transformar informação em conhecimento. São eles: BASF, Cressol, Dentauni, Icatu Seguros, Mongeral Aegon, Quanta Previdência, Seguros Unimed, Cicobi, Sicredi, Tóquio Marine, Veiling, Olambra. Juntos, vocês ajudam a Mundo Coop a expor o cooperativismo como ele é, forte e sólido em franco crescimento, inclusive em momentos de crise. Sem vocês, a nossa missão seria muito difícil. O nosso muito obrigado. 2 recados rápidos. Vale lembrar que todos os nossos eventos digitais estarão disponíveis no YouTube e demais redes sociais. Todos poderão fazer perguntas aos nossos convidados ao final das apresentações, ok? Vamos começar? Ele é presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Ceará. Seja bem-vindo, João Nicédio. Obrigado, Luiz. Boa tarde. Você, parabenizar a Mundo Coop pela iniciativa. Eu tenho assistido já, tenho visto. É uma iniciativa muito interessante, essa de vocês ouvirem, escutarem todas as 27 unidades, as 28, né? Porque tem o nacional, né? É nacional. Hoje nós estamos aqui com o amigo Gilcimar, lá do Amapá, o Remy, do Distrito Federal, que quando eu falo os 27 estados, Distrito Federal para mim é um estado, viu, Remy? Não tem essa diferenciação, não. Para nós o tratamento é igual. No cooperativismo não faz diferença dessa história de estado e Distrito Federal. Então, eu queria parabenizar, dar boa tarde a todos e, mais uma vez, agradecer o convite, Luiz. Obrigado, João. O nosso outro convidado é presidente da Organização das Cooperativas do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Remy Gorga. Olá, meus amigos, tudo bem? Um abraço, Gilcimar, Nicédio, Luiz. É um prazer muito grande poder estar participando desse momento aqui com vocês, discutindo algumas situações importantes para o cooperativismo do Distrito Federal também e do Brasil. Obrigado, Remy. E o nosso terceiro convidado é presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Amapá. Seja bem-vindo, Gilcimar Pureza. Obrigado, Luiz. Obrigado, Mundo Coop. Um abraço remoto aí ao Remy e ao Nicédio. Maravilha. Boa sorte para todos nós. Eu vou iniciar perguntando aos três. Aí eu vou seguindo uma ordem lógica ou não aqui, mas a gente vai conversando. Primeira pergunta: o cooperativismo ele estava vindo numa crescente muito forte, né? O agro representando aí 50% do PIB do agronegócio brasileiro, o cooperativismo de crédito dobrando de tamanho a cada 4 anos, crescimento, cooperativas, crescimento, cooperativas, crescimento. Eu queria saber de vocês como que era o cooperativismo antes do pandemia no estado de vocês. Quais eram os setores que são os mais fortes? Quais são os setores que estavam demandando de uma atenção específica? Mas como que era o cooperativismo no estado de vocês? Eu vou começar pelo João. Por favor, João. Olha, Luiz, o nosso cooperativismo aqui no Ceará, nós temos, na realidade, 5 ramos mais atuantes, mais fortes. O crédito, como em todo o Brasil, tem crescido sistematicamente, tem crescido muito, embora o nosso número de cooperativas de crédito tenha diminuído, mas o volume de recurso e o número de associados cresceu significativamente nos últimos anos, com a incorporação de cooperativas por outras. Não é porque as cooperativas eram mal administradas ou tinham problema financeiro. Não foi pela dor, a incorporação não foi pelo problema.
foi exatamente pela intercooperação e a visão dos dirigentes dessas cooperativas de crédito, que juntos seriam mais fortes. E realmente tem se fortalecido muito o cooperativismo de crédito no Ceará. E, já fazendo um comparativo com a situação atual, as cooperativas de crédito existentes criaram um mecanismo para continuar atendendo bem o seu associado e continuam crescendo. Então, é um ramo que não teve problemas. Tá? Claro, não teve problema, é um pouco de exagero da minha parte. É problema, sim, mas estão sobrevivendo a contento. No caso do segundo ramo, cooperativa de saúde, é o maior ramo do estado do Ceará em número de cooperativas, em número de associados, em número de funcionários, principalmente as cooperativas prestadoras operadoras do plano de saúde, as Unimedes, muito forte aqui no Ceará. A Unimed Fortaleza é a maior cooperativa do Norte-Nordeste, com certeza, e tem feito um trabalho fantástico agora nesse período de coronavírus, porque essas operadoras de plano de saúde foram as que foram mais impactadas diretamente no seu dia a dia. E a Unimed Fortaleza tem feito um trabalho que merece ser conhecido. Dobrou praticamente a sua capacidade operacional e atendimento em número de leitos, internamento, construiu um hospital de campanha no estacionamento do hospital, que é o maior hospital do Ceará, das Unimed, o maior hospital talvez do Nordeste, de Unimed, hospital do sistema Unimed, tem feito um trabalho muito interessante. As outras operadoras na área de odontologia, essas sim, tiveram uma certa dificuldade, estão tendo uma certa dificuldade, porque o atendimento do seu cooperado é cada um no seu consultório, e claro que nós todos estamos deixando para melhorar essa situação, para voltar ao dentista. Então, claro que tem problema. As cooperativas de saúde, na área de prestação de serviço, que tem várias cooperativas de especialidade médica e cooperativas de profissionais liberais na área de saúde, essas também estão se desenvolvendo bem, trabalhando bem, sem nenhuma dificuldade. Temos outro ramo, que é o agropecuário. Algumas cooperativas tiveram dificuldade no início, ficaram sem saber como rodar, mas hoje nós temos cooperativas atuando muito fortemente na questão de entrega de produtos a domicílio. Nós temos cooperativas aqui na periferia de Fortaleza, na região metropolitana, que está faturando mais do que o que faturava antes do Covid. E então desenvolveram uma condição de receber o pedido via internet e entregar na residência do cidadão. E isso, com certeza, vai ser uma coisa definitiva, vai ser uma coisa para o futuro. Claro que diminui no início, alguns vão lá no supermercado comprar fruta, verdura, o ovo, a galinha, a polpa de fruta, tal, mas vai ser um trabalho permanente. Outro ramo que nós temos é do trabalho específico. Esse também deu uma parada, principalmente de acordo com a relação da cooperativa com com as pessoas que eles prestavam serviço. No caso das cooperativas que prestavam serviço na área de saúde, não. Tão bem. Outras cooperativas na área de assessoria técnica, principalmente no rural, diminuíram um pouco, porque não tem como ir na propriedade rural, diminuíram. E o quinto ramo de transporte. Esse tem sido muito complicado, porque cooperativas de transporte complementar, transporte de vans, e vinham muito bem, o Estado tinha um trabalho muito interessante, licitação em todos os municípios, que é o fluxo entre um município e outro. Com a pandemia, com a proibição desse fluxo entre os municípios, essas cooperativas estão todas paradas. Essa semana estão começando a voltar a funcionar aquelas que fazem aqui na região metropolitana, mas do interior ainda estão todas paradas. Essas estão passando por uma dificuldade muito grande e estão tendo que se reinventar e vão ter que se reinventar no futuro
após essa pandemia. Então, de um modo geral, se você fizer um apanhado geral do cooperativismo do Ceará, tivemos problema, mas em termos de faturamento, em termos de movimento, provavelmente a gente não tenha perdido muito não. Se em alguns ramos for aumentar esse faturamento e esse movimento. Perfeito, João. Obrigado. Gilcimar, diga-nos, como estava o cooperativismo aí no Amapá, antes da pandemia? Olha, Luiz, o Amapá é um mercado pequeno, apesar de ser um estado, daí, digamos, do Ceilândia, é a população do estado do Amapá. E, por exemplo, o cooperativismo de crédito, ele já é um crescimento, assim, que a gente diz à parte, porque ele é um ponto fora da curva. O cooperativismo de crédito brasileiro cresceu muito, né? No Amapá, a gente tem uma cooperativa que é de Londrina, Ouro Verde, que já estava abrindo o terceiro PAC, né, na cidade e na segunda cidade, aqui, na segunda maior cidade, que é Santana também, e crescendo. O setor de serviços, que é uma tendência também, eu acredito, brasileira, também estava num crescimento. O setor de serviços médicos, Uniodonto, Unimed, que aqui a gente também é atendido pela Unimed Pharma, a Federação do Amazonas. Como eu digo, como é um mercado consumidor ainda pequeno, considerado, geralmente é atendido de outro estado, por causa do volume, né, da escala. E o setor de serviços, transporte, como eu falei, serviço de saúde, vinha muito bem. Nós vínhamos sempre, nos últimos anos, focando, Luiz, no que a gente chama aqui de bioeconomia. Aliás, o Brasil está chamando de bioeconomia, né? Que é todo esse nosso potencial da floresta para transformar em negócio. No nosso caso aqui, os produtos que a gente tem em escala da bioeconomia, o açaí, a castanha, o cacau nativo, era uma aposta que a gente vinha fazendo. A gente estava num projeto grande com a Universidade Federal Fluminense e trabalhando com extrativistas aqui, já num processo bem interessante de verticalização. E a Câmara de Comércio da Guiana Francesa fez contato com a gente, porque agora a gente estava na condição, junto com a Universidade Federal Fluminense, de atender o mercado da Guiana Francesa, e a gente acabou tendo que dar uma parada nisso tudo. E o impacto é que justamente o setor de serviço, que é o mais pujante, ele, por exemplo, no caso do Uniodonto, a renda caiu em cerca de 90% dos cooperados da Uniodonto. O serviço de táxi chegou a cair 80%, agora já deu uma recuperada, né, já está em 60%. Também criaram várias inovações, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. E o setor primário, que é a nossa aposta, e aí eu incluo o setor mineral nosso aqui, as cooperativas de produção de ouro, já na verdade tem um outro problema que é estrutural do Amapá. O Amapá não tem muito marco regulatório, a gente brinca que ainda é um estado palestino, porque não tem terra, a terra é da União, e aí sem terra não tem título, sem título não tem crédito, licença ambiental, tudo é judicializado, e a gente já vinha numa tratativa. O presidente Davi Alcolumbre foi para a gente uma oportunidade, tem sido, está conseguindo resolver a questão da terra, mas justamente na hora de apertar o play para rodar, chegou essa situação, e a gente tem tentado aí criar as soluções do jeito que pode, né? Mas, como eu estava dizendo, fora o crédito, que é um ponto fora da curva, o setor de serviço é muito bem, e o setor produtivo aqui, primário, que eu digo, mineral e agroextrativista, a gente estava trabalhando uns processos bem interessantes aí, deu uma quebrada, mas ainda vamos retornar com perspectiva de
praticamente é um ano perdido do ponto de vista econômico. A gente vai ter que se repaginar, a gente vai ter que se reconstruir para avaliar isso aí, porque é um apagão que teve no país, né, em termos econômicos. Obrigado, Jucimar. Remy, como era o cooperativismo aí no Distrito Federal antes do pandemia? Ô, Luiz, o Distrito Federal, né, o Unicef falou que nós somos considerados também o Estado do cooperativismo, mas a gente tem uma característica muito peculiar com relação ao nosso tamanho, né, nossa extensão geográfica. O Distrito Federal é pequeno, então o nosso cooperativismo ele tem se concentrado e é mais volumoso no cooperativismo urbano, né? O nosso agro ele existe, né, tem um trabalho importante, temos cooperativas agropecuárias aqui de destaque, mas temos um cooperativismo urbano que predomina, principalmente o cooperativismo de crédito. O cooperativismo, antes dessa pandemia, aqui no DF estava num ritmo de crescimento, como há alguns anos, né? Vamos começar pelo agro mesmo, né? O agronegócio brasileiro ele tem crescido de uma forma geral, e aqui no Distrito Federal ele acompanha esse crescimento. As nossas cooperativas, principalmente de grãos aqui, estão muito bem com as nossas ainda commodities. Nós temos algumas poucas cooperativas que fazem alguma transformação, que industrializam, como farinha de trigo, por exemplo, tá? Mas com boas perspectivas de crescimento, vinha no crescimento e com boas perspectivas de crescer mais ainda. O cooperativismo, as cooperativas, né, de agricultura familiar, hortifruti granjeiros e orgânico, procurando se estruturar melhor para alcançar novos mercados. E a gente estava com bons projetos aqui, inclusive com recurso do Ministério da Agricultura, para desenvolver projetos para as cooperativas de hortifruti orgânicos para alcance de novos mercados. Nesse sentido, a OCDF, inclusive, ela começou a fazer parte da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, né, junto do Centro-Oeste, né? Então, a OCDF integrou a Câmara e a gente estava com alguns projetos já engatilhados no sentido de ampliar os mercados com as cooperativas, principalmente o mercado externo. Cooperativismo urbano, o crédito aqui do DF, ele nasceu e cresceu muito em cima do funcionalismo público, né? Cooperativas segmentadas na área do funcionalismo público federal e do Distrito Federal. Essas cooperativas também estavam consolidadas, crescendo. A gente teve uma redução de número de cooperativas, mais uma ampliação de número de associados, e as cooperativas ficaram mais robustas, né? Aqui nós temos a sede do sistema Sicob e o banco, né, o Bancob, têm conversado constantemente com o pessoal, né, e estão enfrentando toda essa situação inesperada, né, que surgiu de uma hora para outra, tentando contornar essa crise, né? As cooperativas da área do serviço público, elas têm um impacto um pouco menor, né, do que as cooperativas que atuam no segmento empresarial ou do agronegócio. Então, aqui no Distrito Federal, as cooperativas têm mantido ainda uma capitalização e um processo de viabilidade ainda muito embasado nisso, né? Outros nichos aqui que a gente tem de cooperativismo, está muito forte, cooperativas de reciclagem, que atuam na área de reciclagem. Nós temos aqui em torno de 30 cooperativas que têm contratos com o governo do Distrito Federal, né, uns 30 contratos com aproximadamente umas 15 a 16 cooperativas, contratos de coleta e triagem com o governo do Distrito Federal. Esse grupo de cooperativas estava estruturado, temos 2 centrais
de cooperativas de catadores aqui, né, trabalhando muito em parceria com o sistema CDF, Sescop, toda a atividade de capacitação, de treinamento, a gente muito próximo dessas cooperativas e com uma perspectiva muito boa de crescimento. No entanto, com a pandemia e os decretos aqui do governo do Distrito Federal, as atividades de coleta e de triagem de material reciclado foram suspensas, e essas cooperativas entraram num processo de grande dificuldade, né, por conta da paralisação das suas atividades. A gente está atuando muito junto aí com elas e com o governo para que vá ter a retomada agora e elas possam voltar às suas atividades normais, minimizando os riscos. Né? Nós temos cooperativas da área de TI que estão aí entrando no processo, né, de crescimento. A própria Cooper System, que atuou, tem uma parceria com a OCB, com um sistema para realização de assembleias, de votações em assembleias, né, desenvolver um sistema, a cooperativa. Então, está com possibilidades, né, boas de crescimento, tendo em vista essa questão que a tecnologia está ganhando outras formatações e outros patamares aí, de acordo com essa questão da pandemia. Então, basicamente, né, é um retrato do nosso cooperativismo do Distrito Federal e claro, está aí enfrentando essas dificuldades, mas eu acredito muito e sou otimista que a gente o cooperativismo possa demonstrar mais uma vez que nesse momento de crise ele cresce, se organiza e mostra a sua competência. Obrigado, Remy. Bom, parte das perguntas aí, da segunda pergunta que eu vou fazer agora, vocês já meio que responderam, mas eu quero perguntar novamente, né? Especificamente, de que forma a pandemia afetou o cooperativismo no estado de vocês, né? Quais foram os principais impactos para as cooperativas? E eu já vou emendar uma pergunta em cima dessa. O que as organizações aí do estado, vocês estão colocando em prática aí para auxiliar ou, de fato, emergencial alguns ramos ou cooperativas? Eu vou começar pelo João. Nosso sistema, a OCB, o Sescop, estamos, nesse período todo, trabalhando em casa, trabalhando de casa, né? Eu até brinco que eu nunca trabalhei tanto como agora, porque minha função principal é participar de reunião. E eu nunca tive tanta reunião na minha vida, sem sair de casa, né? 2, 3 na mesma hora, no mesmo dia, e a gente tendo que escolher qual é a reunião que a gente vai participar naquele dia. E aí, nós continuamos apoiando as nossas cooperativas, a nossa equipe, fazendo assessoria, fazendo consultoria, fazendo tudo que é possível via internet, via telefone. Então, o nosso jurídico está atuando, trabalhando muito fortemente, o pessoal da área contábil também, pessoal da área de gestão administrativa, e estamos trabalhando em tempo normal, trabalhando um pouco mais do que trabalhávamos antes. Quanto às nossas cooperativas, aquelas que tiveram a iniciativa logo de saída, de buscar alguma alternativa, de se reinventar, estão andando bem. Algumas outras, muito difíceis. Como eu te disse, algumas simplesmente, como o próprio Jucimar disse no caso do transporte, no caso do táxi lá no Amapá, aqui no Ceará também não foi diferente. Se não tem gente se movimentando dentro da cidade, que é o cliente do táxi, como é que ele vai trabalhar? Então, como eu falei anteriormente, o ramo transporte sofreu muito. Claro que todos os ramos sofreram, uns mais do que os outros. Uns vão sobreviver sem muita dificuldade, outros vão ter dificuldade muito grande de se reestruturar e de voltar a funcionar. Nós esperamos que nessa volta à nova normalidade, o novo normal, quando chegar, porque o normal antigo com certeza não existirá mais, teremos um novo normal, a gente volte mais solidário,
mais cooperativista, mais cooperante, mais atuante na área de estarmos mais juntos e mais solidários. Essa é uma esperança que eu tenho e que a gente possa... hoje a gente tem escutado muito que essa atividade de cooperação é fundamental para qualquer que seja o ramo de atividade, principalmente do pequeno empreendedor, do pequeno trabalhador. Então, a minha esperança é que num tempo não muito longo, a gente possa ter uma recuperada total das atividades do cooperativismo de 6 meses, 1 ano atrás. Obrigado, João. Gilcimar, o que você tem para dizer para nós? A gente teve uma palestra no ano passado do Yuval Harari, do Sapiens, e ele conta lá na história da humanidade que ela geralmente progride quando tem uma necessidade, quando acontecem as intempéries, que ela tem que se adaptar. Então, o homem, como diz a matemática, é produto do meio, né? E, nesse sentido, as soluções, a necessidade faz com que as soluções tenham que aparecer. E ela afeta, de diferentes formas, os negócios. Por exemplo, no caso, por exemplo, de mototaxistas da capital, os mototaxistas mais jovens, eles aumentaram em 100% a renda deles. Aí, por exemplo, os que eram mais velhos ou tinham alguma comorbidade que não podia rodar, já foram para zero. E aí eles criaram uma campanha solidária para esses que melhoraram a sua renda, ajudassem os outros. Fizemos também campanhas, conseguimos doações de cesta básica. Então, teve aí uma situação de negócio, mas também a solidariedade do cooperativismo ela foi posta à prova. E foi também procurada, tanto por táxi quanto mototáxi, inovações de buscar parcerias. Então, foi buscado parcerias com supermercados, com entregas delivery, que até então táxi e mototáxi não fazia, precisou passar a fazer, e, na verdade, descobriram mais um mercado. Então, eu acredito que também, pós-pandemia, vai surgir também novas oportunidades que elas só foram visualizadas pela necessidade de ter que melhorar a sua renda, né? E esse setor de serviços, no caso dos extrativistas e tal, eles tiveram também muitos problemas, a produção parada e tudo. Nós já vínhamos com um programa, com uma central de negócios, e é bom também deixar bem claro para todos o papel da nossa direção nacional, viu, Luiz? Na liderança do nosso presidente Márcio Lopes, que ele não para, né? Esse relacionamento do sistema nacional com o judiciário, com o Congresso Nacional e com o governo, também apontou caminhos que a gente colhe aqui na ponta, como foi, por exemplo, a luta deles com o Congresso lá de aumentar os recursos do PAA. Então, no caso do setor agropecuário, principalmente de pequenos, eu não estou falando aí de produtores de grãos, por exemplo, de commodities, de soja e milho, mas dos pequenos, produtores de açaí, de castanha, de hortifruti, eles viram no mercado institucional, no PAA, no PNAE, uma oportunidade também de segurar ali, diminuir um pouco esse impacto. Isso foi uma atuação do nosso sistema nacional, tanto na política de relacionamento, de propostas, quanto de pautar mesmo, como nosso presidente nacional já teve lá com o presidente do Congresso e tal, e essas coisas são importantes. Então, a gente também desdobra aqui na ponta, muitas vezes, aquilo que é feito em Brasília. Por isso que é importante também o relacionamento com os nossos parlamentares, né? Então, essa necessidade aqui, a gente teve um projeto que já vinha trabalhando uma central de negócios, que é um modelo já implantado em outros estados, não é uma central formalizada, central de negócios de cooperativa, é uma central de negócios sem estar um CNPJ no meio, só uma articulação de negócio de mercado, que na pandemia foi estruturado aqui um projeto único
de entrega delivery de uma cooperativa situada na capital que começou a absorver produto das demais cooperativas dos outros municípios do interior e acabou diversificando o seu menu de produtos agrícolas do campo para a capital. Diga-se de passagem que a capital Macapá ela concentra 70% da população, então o grande mercado consumidor é a capital, e essa cooperativa se especializou, já vinha trabalhando, mas se especializou na pandemia em entrega delivery, passou a atender condomínio, passou a atender também um público que não estava muito acostumado. E isso está forçando uma outra situação, aquele processo de seleção natural também, que é o da competitividade. Então, produto ruim não vai para ser comercializado. Não digo nem produto ruim, né? Não vou exagerar, mas um produto que não esteja bem apresentável, vindo do campo, ele não vai para a cesta. E o produtor que não se vê atendido por isso e vê o que trabalhou melhor a qualidade, rodando o seu negócio, isso desperta também na prática essa coisa de mercado que a gente escuta em palestra. Muitas vezes o Sescop, é o papel dele ficar fazendo essas consultorias, esses toques de mercado, mas que na prática a gente já vinha trabalhando num projeto que eles puderam sentir isso. Então, o governo do estado aqui acabou, Luiz, pedindo uma proposta do cooperativismo nosso. Esse projeto acabou virando um projeto de abastecimento que vai ser subsidiado 70% do valor. Primeiro fomenta o produtor no campo à vista, traz para a capital, passa com valor 70% do que foi comprado no campo para o consumidor, então barateia para o consumidor, vai fazer sacolão de R$5, de R$10, de R$15, e no meio disso tudo, o Sescop entrou fomentando um aplicativo, que agora vai ser lançado nesse mês de junho. E então, um aplicativo que está integrando aí todos eles e tem sido muito boa essa experiência aí. Então, essa é a que a gente hoje está pontuando aí. Não, bacana, você falou de seleção natural, eu chamo isso no cooperativismo de propósito, né? Nós temos um propósito, o cooperativismo tem um propósito. Eu acho que, e essa seleção natural que vai ocorrer, quando a gente começar, e a sociedade, depois vai fazer parte de uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês, dessa parte de comunicação, quando efetivamente a sociedade cada vez mais saber o que somos, o que é o cooperativismo, o propósito do cooperativismo começa a ter um valor agregado. Mas aí eu vou deixar essa pergunta para depois. Obrigado, Jucimar. Remy, por favor. Bom, aqui nós tivemos algumas ações realizadas aqui pelo sistema para que as cooperativas pudessem, de alguma forma, ultrapassar esse período aí de crise, especificamente, né, com alguns ramos. Por exemplo, nós temos aqui o governo do Distrito Federal, ele baixou uma portaria, um decreto, que estabelece a prorrogação do pagamento do ICMS, do ISS para as empresas que são optantes do Simples, né? Como as cooperativas elas não têm a possibilidade de ser optantes do Simples, nós agimos no sentido de colocarmos as cooperativas também sendo como beneficiárias dessa medida, né? Nós agimos muito em apoio às cooperativas na área de reciclagem, de catadores, não só procurando fazer um trabalho de apoio financeiro, nós fizemos algumas ações e tivemos apoio de cooperativas com recursos financeiros para aquisição de cesta básica para as cooperativas, para que elas atravessassem esse período. A própria CDF destinou recursos também para isso, do seu orçamento próprio. Também atuamos no sentido de conseguir organizar as informações oriundas das cooperativas de catadores para o governo federal, porque o governo criou um valor, um recurso a ser repassado para os catadores, né?
não só das cooperativas que atuam com contratos com o governo, mas para as outras cooperativas que também não têm recurso. E o sistema CDF, o CDF, auxiliou as cooperativas a atender as demandas, né, do governo no sentido de apresentar o cadastro, a relação dos associados das cooperativas para obter esses recursos. Tá? Nós tivemos agora, no período da pandemia, aprovado pela Câmara Distrital aqui do Distrito Federal a lei cooperativismo. Agora o Distrito Federal também tem a lei específica do cooperativismo, que traz situações importantes e que, com certeza, vão alavancar e beneficiar o cooperativismo aqui no Distrito Federal. A gente percebe, né, uma dificuldade para que os recursos que muitas vezes o governo ele tem, não em âmbito nacional e distrital também, criado algumas linhas de crédito, mas para isso chegar na ponta, chegar nas nossas cooperativas, para atender as necessidades, é meio burocrático e demorado. Então, a gente tem percebido uma reclamação, né, das cooperativas do agro e até mesmo das cooperativas de crédito, com relação à questão da falta ainda de alguns normativos e de regras para que esses recursos que estão sendo criados, estão sendo destinados em nível nacional, cheguem na ponta e atendam as necessidades das cooperativas e das cooperativas de crédito, dos associados das cooperativas de crédito que demandam esses recursos. Então, é preciso que haja uma maior agilidade, né, estabelecer as regras para que esse recurso atenda a quem realmente está necessitando. Aqui, uma situação também que é importante a gente destacar, da reinvenção, né? As cooperativas têm que se reinventarem. Era para acontecer agora no mês de maio, a Agro Brasília, que é uma feira tecnológica do agronegócio, promovida por uma das maiores cooperativas que a gente tem aqui, a Copadef. A Agro Brasília, que era para acontecer em maio, evidentemente não aconteceu, e vai acontecer agora em julho a feira virtual. Vai ser uma feira tecnológica, agricultura virtual, né? Então, vai ter todo um sistema, né, para que a feira realize, e as pessoas que têm interesse, que queiram fazer negócio, podem participar por meio desse sistema e aproveitar. E as empresas, né, os participantes vão instalar com seus produtos e serviços disponíveis. Então, é uma forma, né, que esse novo normal aí, a gente tem que estar pensando para frente o que a gente precisa fazer e como as cooperativas podem se reinventar para sair fortalecidas, né, no pós-pandemia. Obrigado, Remy. Perfeitas suas colocações, inclusive os três responderam e completando a pergunta que eu quero fazer para vocês. A crise, ela traz problemas, né? Dizem que traz oportunidades, eu acredito que traz problemas. Oportunidades somos nós que temos que criar, né? A Mundocop, ela 40 dias atrás, uma historinha rápida, a gente não sabia fazer webinar. Mas, assim, nunca precisamos ou nunca achamos que seria agora. A gente achou que esses eventos digitais seriam alguma coisa que a gente pudesse fazer lá na frente, né? Tivemos que aprender para a gente continuar trazendo informação de forma rápida e atualizada e moderna. A gente teve que aprender a fazer esse tipo de mídia, vamos dizer assim, né? Aí eu faço uma pergunta aos senhores. A intercooperação tem sido um tema muito recorrente em nossas discussões. Já fizemos 18 eventos digitais, webinars. Todas comentam da intercooperação. Assim como eu dei esse exemplo de Mundocop com o webinar, vocês acham que chegou o momento de a gente apostar verdadeiramente nesse princípio? Porque a gente sabe que ele faz parte do sexto princípio,
O próprio Gilcimar deu alguns exemplos de cooperação ali, de intercooperação até, mas vocês acham que uma das saídas, uma das soluções para esse momento de crise seria a intercooperação, uma intercooperação mais efetiva? Eu vou começar com o João. Por favor, João. Olha, Luiz, eu acho que sim. Nunca a intercooperação foi tão importante. Sempre foi muito importante, mas nunca foi na medida que está sendo agora. E a gente está trabalhando isso. O Remy falou aí da Cooper System, né, da cooperativa do Distrito Federal, que criou um sistema para que a gente pudesse realizar a GO, a Assembleia Gerais de um modo geral. E qualquer outro tipo de reunião que precise ter decisões assembleares de votação. E disponibilizou para todas as cooperativas. Não cobra de cooperativa. A própria Cooper System, nós acionamos a Cooper System porque o Gilcimar está dizendo aí que vão inaugurar um sistema agora em junho. Eu até gostaria de conhecer e levar para a cooperativa daqui, que também estão fazendo o mesmo trabalho, que já desenvolveram um sistemazinho que você pede, faz aquele carrinho, como tem as compras de um modo geral, você vai botando o produto lá dentro do carrinho e no final tem o preço da compra, você faz o pagamento via conta bancária e eles te deixam em casa. Eu sou cliente dessa cooperativa e a Cooper System foi acionada também para desenvolver soluções nesse sentido. Então, a gente está buscando entre as cooperativas essa decisão do que fazer. O sistema Unimed em Fortaleza, eu ouvi de um dirigente de uma Unimed aqui do Ceará, que nós temos 11 Unimedes no Ceará, temos uma federação e 10 singulares. Um dos dirigentes de uma dessas singulares disse: o sistema Unimed nunca teve tão unido como está agora. Quer dizer, essa união não é só de bate-papo, não é só de conversa, é união também no sentido de intercooperar. Como o Gilcimar citou aí o exemplo do trabalho do Márcio, ele gosta de dizer que a intercooperação tem que deixar de ser aquela questão social de ajuda mútua, de um ajudar o outro, do grande ajudar o pequeno, e fazer intercooperação de negócio. Porque você ajuda uma vez, duas, três, e para de ajudar. E negócio você faz todo dia, a vida toda. Então, essa intercooperação que a gente está esperando que aconteça efetivamente agora, cada dia mais, cada vez mais, com mais força, é essa intercooperação de negócio. Fazer negócio entre cooperativas. E esse exemplo que o Gilcimar deu aí, de cooperativas mais distantes da capital, fornecerem produtos para aquela cooperativa que está dentro da capital fazer a distribuição, aqui também tem a mesma situação, Gilcimar. Cooperativas que não têm condições de fazer a entrega porque está a 20, 30, 40, 50, até 100 quilômetros de distância de Fortaleza. Não dá para você fazer a entrega nas casas aqui, mas você pode trazer o produto e a cooperativa que está fazendo o delivery ali no dia a dia, fazer essa cesta e melhorar, inclusive, o fornecimento, melhorar o cardápio, como você mesmo disse, da cooperativa que está trabalhando. Essa intercooperação está acontecendo na realidade. E espero que a gente passe a fazer intercooperação cada vez mais nessa área de negócio, e não só de ajuda mútua. Obrigado, João. Gilcimar, intercooperação? Microfone. Pois é, o Nicédio falou exatamente o que eu já tinha escrito aqui, que nós fizemos muita intercooperação no sentido de troca de conhecimento para gestão, para tecnologia, para legislação. E esse processo da pandemia, ele está forçando a gente fazer intercooperação para negócios, né?
E o exemplo que eu dou assim muito claro, próximo da gente, é a Guiana Francesa. Lá existem algumas cooperativas que têm muita tecnologia, expertise em alguns produtos e necessitam de outros, né? Eles têm demanda da gente de castanha, de açaí, do milho, talvez até da soja, estamos conversando, e da pesca, e a gente está aqui do lado. Claro, eu estava dizendo mais cedo para o Luiz, tem muitas exigências, o mercado é europeu, mas ao mesmo tempo que se a gente conversar, fizer esse intercâmbio para fazer negócio como eles querem, já que agora é possível porque a gente tem uma ponte binacional que antes não tinha, e a gente se credencia também para outros mercados, né, próximos também, né, e a gente tem oportunidades que a gente não enxerga bem. O nosso mercado interno, por exemplo, do açaí, ele é muito bom, mas ele pode ser melhor ainda e mais vantajoso para o Amapá, porque tem uma ponte aqui que liga com a Guiana Francesa e é mais fácil da gente se relacionar com, por exemplo, Belém, que tem que ir de balsa. O produto, tudo que sai do Amapá tem que ir de balsa. Intercooperação. Para ontem? Intercooperação é chave, é estratégico, né? A gente vem discutindo, o sistema vem discutindo, todos os nossos encontros, congresso que teve, o Congresso Brasileiro de Cooperativismo ano passado veio com isso muito forte. O nosso discurso de intercooperação, ele é muito forte. Agora, a prática está deixando a desejar. E eu acho que, eu acredito que essa questão dessa crise, da pandemia, vem acelerar esse processo. A gente tem que tirar a intercooperação do papel urgentemente. Seja vertical, seja horizontal, a hora é agora da gente dar o exemplo, né? O cooperativismo dá o exemplo de estar integrado em seus negócios, seja no crédito, né, no agro, a intercooperação para redução de estruturas, redução de custo, né, para alcançar novos produtos, novos mercados, né, a centralização, a maximização de recursos físicos, financeiros, de pessoal, é fundamental dentro do cooperativismo. Eu tenho discuti muito aqui, um exemplo clássico das cooperativas de taxistas, né? As cooperativas de taxistas enfrentaram essa concorrência enorme aí, né, dos aplicativos e não souberam se preparar e intercooperar para estar enfrentando essa concorrência e disputando esse mercado. E o sistema de crédito tem que pensar, tem se discutido, mas na prática não tem agido. Nós temos altos custos de tecnologia, tem altos custos de estruturas que agora com esse novo normal, eu acredito que não pode continuar no mesmo patamar que estava. Então, a intercooperação precisa realmente sair do papel e ir à prática. Eu sou presidente da Cooperativa de Turismo, a gente tem uma intercooperação muito forte com o sistema crédito, com o sistema Sicob, Bancob, com a Confebras, né? Realizamos inúmeras atividades em parceria, em intercooperação. Né? E o momento é esse, da gente estar atuando e fortalecendo mais, né, os negócios entre as cooperativas, tanto como eu falei, na vertical, integrando, minimizando custos, e na parte horizontal de negócios mesmo, né, aproveitando o cooperativismo nos seus vários segmentos, seus vários ramos para negócios. É fundamental, eu acho que o caminho é esse, não tem outra solução, senão a gente atuar fortemente na intercooperação, na realização de parcerias, de alianças estratégicas, né, tanto no ambiente cooperativista como com outros ambientes. O próprio Sistema S precisa pensar, se reinventar também. Nós temos aí com a redução de recursos, né, e a realização de parcerias e novos modelos aí de atender as cooperativas nas suas necessidades de melhoria dos seus processos de gestão. É fundamental também pensarmos nessa questão da intercooperação
de alianças estratégicas. Perfeitas colocações, Remy. As cooperativas têm buscado fazer, a gente tem mediado isso enquanto sistema, mas que ainda é uma falha do sistema nosso nacional, essa identificação de negócios, de produtos de negócio. A gente vende muito para fora e não está vendendo para dentro do sistema. Talvez a gente precise melhorar um pouco a nossa estratégia de comunicação. Eu estava dizendo que a Mundo Copy ajuda muito. Eu queria agradecer aqui mais uma vez o trabalho de vocês, porque essa oportunidade mesmo que a gente está tendo. Eu já tive um intercâmbio lá, já fui aprender um pouco com a equipe do Unicédio, um trabalho que eles fizeram do ramo agropecuário, fantástico, um resultado fabuloso, e a gente ainda falta conversar melhor, um sistema que a gente se conecte melhor entre negócios de cooperativa. Perfeito, Jucimar. A Mundo Copy está sempre à disposição de vocês, tá? Essa postura de Mundo Copy, de falar com todos os presidentes das 28, falamos já com o Márcio. O Márcio foi o primeiro a fazer um webinar conosco, foi um grande webinar, diga-se de passagem, e as outras 27 organizações estaduais, justamente para a Mundo Copy estar proporcionando que vocês tenham essa relação a nível nacional, e que as cooperativas, de uma forma geral, no Brasil todo, conheçam vocês, tá? Então, essa é a missão de Mundo Copy, tá? E vou deixar sempre as portas abertas aí. Esse aqui é o primeiro de um relacionamento que a gente está firmando aqui, tá ok? Gente, daria para ficar falando de cooperativismo aqui até amanhã. Eu vou... passou quase uma hora já. Eu vou pegar umas perguntas aqui, o pessoal está mandando pergunta tanto pelo chat quanto pelo WhatsApp. Eu vou começar com uma pergunta da Fabiana Paron. Vocês acham que após uma crise haverá uma maior demanda de pessoas em saber o que é uma cooperativa e se isso faz com que você se associe a uma ou crie uma cooperativa? Pelo que eu entendi aqui, vai ocorrer, eu acho que um desemprego fortíssimo no Brasil, já está ocorrendo. Vocês acreditam que o cooperativismo possa ser um grande elo de sustentabilidade nesse social econômico? Eu vou começar com meu amigo João. Liga o microfone aí, Sérgio. Estou ligando. Obrigado. João, todo mundo esquece, até eu esqueço de ligar esse bendito microfone. Vai lá, meu amigo. Ô, Luiz, eu acredito que já está acontecendo. Eu estou lhe dizendo isso porque eu tenho sido convidado em participar de reuniões virtuais para falar de cooperativismo, de cooperativas. Eu tenho uma reunião virtual marcada para a próxima semana, para segunda-feira da próxima semana, com um grupo de empresários da área do agronegócio do Estado. Porque, estou te dizendo, a crise está mostrando as nossas fragilidades, está botando a nu as nossas deficiências. E está se vendo que sozinho nós não temos como resolver muitos problemas. Quanto maior o problema, mais necessidade tem da gente estar junto, de unir forças. Então, isso que foi perguntado, Fabiana, não foi a Fabiana que perguntou? Fabiana. Essa pergunta da Fabiana vem nesse sentido, eu acho, Fabiana, que já está acontecendo. A sociedade já está começando a se preocupar com essa realidade de se associar, não necessariamente uma cooperativa, mas vão criar mecanismo de associativismo, com certeza. E quanto à questão desse conhecimento da sociedade sobre o tema, nós temos muita culpa nisso. Nós somos muito bons de conversar entre nós mesmos, mas temos falhado muito em levar para a sociedade, para dizer realmente, para a sociedade entender o que é o cooperativismo. E eu vejo que um ramo que está nos ajudando muito, está sendo muito fortalecido e vai ajudar muito nessa divulgação é o crédito. O crédito vai ajudar muito de levar o cooperativismo para a sociedade de um modo geral. Já com certeza, já tá, se não for o segundo, mas deve ser o primeiro em número de associados, já no Brasil. Não é em número de cooperativas. Pelo contrário, tem diminuído o número de cooperativas de crédito, mas o número de associados tem crescido exponencialmente.
E isso é uma maneira de levar o cooperativismo para a sociedade. E o crédito trabalha com o produto mais sensível para o homem, que é o produto que dói no bolso, que é o órgão mais sensível do ser humano ao bolso. É quando dói no bolso que ele se preocupa com os outros órgãos. Na hora que o bolso não está doendo, ele não fica preocupado nem com a saúde dele. Acha que é imortal. Mas na hora que o bolso está doendo, ele vai buscar, inclusive, se preocupar com a saúde. Então, o crédito vai mexer com a sociedade, com o cooperativismo, vai levar o cooperativismo para a sociedade através do bolso dos nossos, do pessoal de um modo geral. Perfeito, João, obrigado. Remy, por favor. O cooperativismo ele já está aí, né, indo a passos largos com seus 200 anos de história no mundo. E ele tem se reinventado, né? Ele surgiu num momento de crise e ele se reinventou em vários momentos e hoje está presente no mundo inteiro. É um modelo organizacional consagrado. A sociedade, em vários outros países, né, tem o cooperativismo, né, em vários segmentos, em vários ramos, como principal alternativa de crédito, de habitação, de negócio, de trabalho, etc. O Brasil precisa ainda desse choque, né, do cooperativismo chegar nas comunidades, principalmente, né, nas regiões onde o cooperativismo não é tão tradicional. Na região sul, né, por parte do Sudeste, o cooperativismo já tem uma tradição maior e as pessoas percebem como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida, né, em vários sentidos. Mas, de uma forma geral, a sociedade precisa de ter esse choque do cooperativismo, conhecer mais o cooperativismo, saber quais são as formas que a pessoa pode vir a participar de uma cooperativa ou adquirir e ter os negócios, os produtos e serviços das cooperativas, né? Então, eu acredito muito que o cooperativismo ele vai sair mais fortalecido desse momento de crise, né? As formas de trabalho que vinham mudando vão mudar de uma forma mais rápida ainda, né? Os modelos, a questão do trabalho formal, de carteira assinada, está cada vez mais perdendo espaço, e a cooperativa é um modelo societário diferente, né, de geração de trabalho e geração de renda. Então, eu acredito muito, né, respondendo a pergunta da nossa ouvinte aí, que as pessoas vão ter nas cooperativas, vão ter no cooperativismo, né, um modelo de gerar trabalho, de gerar renda, de usufruir de produtos e serviços de qualidade, né, com sustentabilidade, com responsabilidade social. Então, o cooperativismo ele traz isso tudo no seu bojo, e eu acho que é o momento que a gente tem de mostrar que o cooperativismo está aí, veio para ficar e é uma solução ao alcance de todo mundo, de toda a sociedade. Obrigado, Remy. Gilcimar? Sem dúvida, o cooperativismo é o nosso exercício humano de rede social, né? Esse conceito aí de rede social a gente já pratica no cooperativismo desde quando ele surgiu. Realmente, como o Unicédio disse, as pessoas estão querendo saber mais como é esse processo, porque eu tenho certeza que nenhum outro modelo ficou tão fácil não tão fácil, mas eu acredito que deva ter sofrido menos, foi o cooperativismo. Eu acabei de dar o exemplo do pessoal dos mototáxi, os taxistas. Então, é um modelo de negócio que ele preza pelo ser humano em primeiro lugar, e isso a gente está tirando a prova agora. Essa integração entre o setor nosso primário aqui, que virou um negócio, ele foi um exercício muito prático disso, das pessoas se reconhecerem no cooperativismo
esse modelo. A gente fala na Amazônia, a gente até brinca nas nossas reuniões que a gente usa aquela frase também natural, Luiz, que é o catitu fora do bando, a onça come, né? E a gente, com certeza, a pergunta da Fabiana aí, a gente tem vivenciado isso, que é mais fácil de conduzir num processo desse que nós passamos. Obrigado, Jucimar. Nós de Mundo Cop participamos aproximadamente por ano de quase 90 eventos, né? Ou como mídia oficial, ou como mídia parceira. Muitos eventos nós somos convidados para fazer palestra para setores que desconhecem o que é o cooperativismo. E é impressionante como as pessoas procuram a gente para saber como eu me associo a uma cooperativa ou como eu abro uma cooperativa, né? Eu vou vou pontuar essa pergunta, né, da Fabiana. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na mão, vocês como dirigentes de organizações. Eu acho que se a gente quiser pensar num futuro com mais cooperados e mais cooperativas, porque nunca se falou tanto na palavra cooperação como está se falando agora. Eu acho que se a gente souber direcionar as pessoas que desconhecem ainda o cooperativismo, que existe uma forma, né? Porque cooperativismo não é imposto, né? A pessoa entra por livre adesão. Mas se a gente conseguir criar processos para que cada vez mais pessoas no estado de vocês conheçam o que é o cooperativismo, eu acho que uma crise dessa que a gente está passando, eu acho que num médio período vão surgir novas cooperativas e vão surgir novos cooperados. Isso aí é um ponto de vista nosso, sabe? É uma coisa para a gente repensar. Jade Peroni pergunta o seguinte: a educação será fundamental para fomentar o movimento cooperativista, principalmente nesse novo mundo que está surgindo. Vocês acreditam que os líderes cooperativos estão prontos para enfrentar essa nova realidade? Qual a importância da educação corporativa para o movimento? João, vou começar com você. O sistema tem discutido muito esse tema, nessa questão do cooperativismo, né? A educação cooperativista, não é só a educação corporativista, porque o cooperativismo, a gente busca não ser muito corporativista, busca mais ser cooperativista. Tem discutido, inclusive tem produzido algum material, tem alguns trabalhos escritos muito interessantes sobre esse tema, e eu acredito que nós, os dirigentes do cooperativismo, têm se modernizado muito. O cooperativismo do passado era um cooperativismo eminentemente rural, agropecuário. De 88 para cá, um pouco antes até, ele se urbanizou. E o rural também hoje está muito diferente do que era anteriormente. Hoje, quem está indo para... O jovem que está ficando no rural é um jovem com a cabeça diferente do agricultor do passado. Tá certo? É um jovem totalmente ligado na informática, ligado no mundo. A conversa é outra. Você hoje... Eu sou agrônomo. Eu, graças a Deus, não estou mais indo na propriedade. Porque hoje você chegar numa propriedade, às vezes o jovem te bota em cada enrascada porque ele lê, ele se informa, ele tem a internet, tem o doutor Google para consultar todo dia. Você chega lá, ele acha que o agrônomo sabe tudo, sabe todos os assuntos na ponta da língua. Então, o jovem rural, estou citando o exemplo do jovem rural, porque nessa questão da educação ainda é um pouco menos, vamos dizer assim, intensiva essa questão do rural voltado para a educação no rural. Mas hoje tem uma diferença muito grande. Então, os dirigentes de cooperativas que estiverem imaginando que vão poder gerir o negócio da cooperativa como era feito no passado, sem se preocupar com o mercado, sem se preocupar com planejamento estratégico, sem preocupar com atividade alternativas,
com diversificação, esse está fadado a sair da direção da cooperativa logo, logo. São pouquíssimas as cooperativas que o dirigente hoje não precisa prestar conta aos seus associados. Tem que prestar conta, porque o associado também está entendendo que é um negócio que ele tem o poder de dar caminho, dar direção, dar o horizonte para onde esse negócio deve ir. Então, tem mudado muito. Com certeza vai mudar mais e mais, cada vez mais. E com mais rapidez. Perfeito, e com mais velocidade. Com mais velocidade. Eu costumo dizer que antigamente, né, era tudo que você queria, né, era para depois e não, né? Agora é sim e para ontem, né? Olha só como o mundo deu uma voltinha. Josimar, por favor, educação, como disse o nosso amigo João, cooperativista. Ou eu vou completar também, né, uma educação continuada dentro do cooperativismo, né? Luiz, eu acho que para mim, a grande questão do cooperativismo, não só no Brasil, no mundo todo, é como crescer sem perder a essência. Como crescer não se afastando dos valores do cooperativismo, da doutrina cooperativista, né? Esse, para mim, é a maior questão do movimento. Como disse o Remy, isso no Sul é mais consolidado, é cultural, mas também a gente pode dar nossa contribuição, e eu acho que é essa a nossa grande missão do SESCOP, porque o SESCOP é o nosso serviço de aprendizagem. Fizemos aí 20 anos, e a gente está começando a ver que tecnologia educacional nós geramos, tá? O Sebrae tem as suas marcas, o SESI tem as suas marcas, e nós, engatinhando, mas também já temos muita contribuição. E a gente tem falado muito em governança cooperativa, né? Porque muitos conceitos de mercado, a governança corporativa, muitas vezes é um grande acionista, uma pessoa define, bota a direção e vai embora. Mas fazer isso como a Aurora, que tem mais de 70 mil associados, não é fácil. Então, essa educação cooperativista se discute bastante, se exercita bastante. O próprio SESCOP já teve o trabalho do Cooper Jovem, que começava lá com as crianças, e esse é um modelo alemão que fez sucesso no cooperativismo de crédito e que a gente deve aprender com isso, né? E o Sistema Nacional está muito atento a isso. O presidente Márcio, no último congresso, deu esse tom, né? E a gente tem tido muitas experiências interessantes. Esse é um trabalho que não é só porque tem nos estatutos das cooperativas lá o FATES, que deva perceber a nossa questão educacional, mas a gente teve alguns companheiros dentro do país que já enxergaram isso mais distante, como foi o Rio Grande do Sul, que criou a Escola Superior de Cooperativismo. Nós tivemos, inclusive, pessoas nossas formadas lá. O Mato Grosso agora está para inaugurar a sua universidade. E não é só a estrutura física, mas é amadurecer um conceito educacional e nivelar nesse nosso Brasil continental, nesse nosso Brasil que cada bioma é uma cultura, cada lugar é diferente, e a gente tem que ter a eficiência empresarial, a gente tem que estar atento, e o presidente Márcio tem oportunizado a gente a isso, a discutir nos grandes eventos de negócio, como alguns eventos que a gente tem participado enquanto dirigente, mas trazer isso de conceito lá para a ponta, lá dentro de uma reserva extrativista no Amapá ou num assentamento agrícola no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem procurado, a nível técnico, e tentado construir uma matriz de educação cooperativista que, como eu falei, seja competitiva, seja eficiente, mas não se distancie dos princípios nossos, dos valores. Perfeito, Josimar. Perfeita colocação.
Desculpa, Luiz, desculpa aí, Remy. O Gilcimar falou aí do Copa Jovem, eu lembrei, nós o ano passado tivemos uma experiência muito interessante aqui no Ceará, porque o Sistema S Rural, o Senar, tem uma experiência com o Agrinho, é um programa para trabalhar o jovem rural, jovem da escola rural. E nós temos o Copa Jovem, que para trabalhar o jovem na escola rural também, na área do cooperativismo. Lá o Senar é na área meio ambiente, tem vários temas. E nós, o tema do ano passado do Agrinho foi o cooperativismo. E nós fizemos um programa, os 2 S juntos, Senar e Sescop, que era o Agrinho de mão dadas com o cooperativismo. Mais de 7 mil e poucas crianças inscritas participaram, crianças de escolas fundamentais da zona rural. Foi uma experiência fantástica, vale a pena. Nós estamos com o material desse trabalho pronto para editar num livro, estamos fazendo a revisão, vamos editar, porque cada escola seleciona 10 redações dos estudantes daquelas séries e tal. Então, é um trabalho muito interessante, que é uma maneira de também a gente levar o cooperativismo para o jovem e para a sociedade de um modo geral. Porque muitas vezes o cidadão assim velho, careca, como nós que estamos aparecendo aqui na televisão, temos uma opinião formada e ficamos é difícil a gente mudar de opinião. Mas o jovem lá na casa dele, no dia a dia, falando para o pai, conversando, às vezes leva a família a mudar de opinião. E eu estou lembrando aqui de uma experiência que eu ouvi, um relato que eu ouvi da Embrapa, que a Embrapa, na época do trabalho com o bicudo aqui no Brasil, teve uma dificuldade muito grande de trabalhar com o produtor rural. E foi contratada para trabalhar no Paraguai. Só que no Paraguai, os técnicos da Embrapa não falavam Guarani. E o agricultor, todo mundo só falava Guarani. Então, eles fizeram um trabalho com o jovem rural lá do Paraguai, porque esse falava o castelhano, o espanhol, a língua que era entendida e eram entendidos pelos técnicos da Embrapa. Eles ficaram encantados com o resultado que obtiveram, porque o jovem era quem levava a informação para o pai, na casa. O jovem era que era treinado. E o resultado foi muito, muito superior ao resultado do Brasil, o técnico falando a mesma língua do produtor rural. Então, essa iniciativa com o jovem rural, que nós fizemos o ano passado, estamos repetindo esse ano, se a pandemia deixar, é fantástico, um resultado muito interessante. Desculpa aí, mas eu não podia deixar de relatar. E eu também não vou deixar de pontuar, já que você tocou nos jovens, nós tivemos uma experiência sensacional com o Sicredi Pioneira, sábado, onde eu participei de um evento das cooperativas escolares de lá, um grupo de jovens, e já era um sonho de Mundo Coop, né? Aquela coisa, né? A gente teve que parar para poder analisar algumas coisas que a Mundo Coop poderia melhorar. E entre elas, a gente está abrindo um espaço, inclusive na própria plataforma Mundo Coop, que vai chamar Jovens Coop, né? Jovens do cooperativismo, justamente para a gente trazer o jovem, né? O futuro formador de opinião, o futuro gestor das cooperativas, gente, estão sendo formados ali com 14, 15 anos, dentro das cooperativas, dentro das escolas, né? E a gente tem que dar voz para essa nova geração que está chegando. Então, depois vou querer saber direitinho, João, desse projeto, depois eu vou conversar com você e eu faço convite aos outros também, se souberem, para a gente estar potencializando isso via Mundo Coop, que a gente quer dar essa oportunidade aos jovens. Só queria dar essa pontuadinha só, tá? Remy, por favor. O Gilcimar foi muito feliz na colocação dele com relação à questão de nós não perdermos a nossa essência. E a educação cooperativista, ela é fundamental nesse sentido. As pessoas têm que conhecer o modelo cooperativista e têm que saber
o que é a cooperativa e o que traz, qual é que é o embasamento desse modelo organizacional diferenciado. Então, é fundamental, né, que a educação cooperativista, que está nos nossos princípios e que a gente fala há muito tempo, né, seja trabalhado nos quadros sociais das cooperativas, nas comunidades, e formando essa base, né, cooperativista mesmo, né, dentro das cooperativas. Senão ela perde a essência e perde a razão de existir. Então, é fundamental isso. Trago também a questão do trabalho da educação e para a questão da capacitação, da qualificação, né, e aí não posso deixar de falar do grande desafio, né, do Sistema S, do SESCOP, com relação a essa nova realidade. Nós temos que nos reinventar, nós temos aí uma situação de diminuição das nossas receitas, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito para que não aconteça, para que não se perpetue, né? Porque é fundamental o trabalho do sistema, do SESCOP, né, com relação a formar as nossas cooperativas, formar os nossos líderes, né? A pergunta do jovem aí, da pessoa que fez, ele fala na questão do líder, né? E a gente tem que trabalhar as nossas lideranças, e entra a questão das jovens lideranças, de trabalhar o jovem dentro da cooperativa, das mulheres, né? É fundamental ter essa base sólida do cooperativismo com novas lideranças que possam perpetuar, dar continuidade ao trabalho das cooperativas com êxito. Então, isso é fundamental. E nós temos, enquanto Sistema S, enquanto SESCOP, nos reinventarmos a partir desse novo normal, né? A gente tem feito aqui cursos que estavam previstos no nosso plano de trabalho, nossas atividades já estão mudando o formato, já estão passando por um curso online, né? Educação à distância. A parceria, nós temos trabalhado aqui, discutido muito com a FECOP, os estados da FECOP, Centro-Oeste, Tocantins, né? Os nossos superintendentes estão engajados aí em discutir trabalhos conjuntos, né? Para que a gente possa agregar informação, reduzir custo e atingir de melhor qualidade os nossos líderes, os nossos gestores das cooperativas, os associados da cooperativa, né, com informação e com capacitação de qualidade para que as nossas cooperativas estejam sempre num patamar elevado de gestão, de qualidade na sua gestão. E essa questão da intercooperação é uma lição de casa nossa também do sistema, a gente trabalhar junto, né? Foi dito aí a questão das universidades que a gente já tem, da SCOP lá no Rio Grande do Sul, do Instituto que está sendo criado no Mato Grosso, o sistema OCB lançou agora também a plataforma, né, de ensino do cooperativismo, né? O sistema OCB está trabalhando muito isso, preocupado com essa nova realidade, lançando novas ferramentas, novos sistemas aí, para chegar na cooperativa e realmente fazer a diferença. Então, a questão da educação cooperativista, da nossa base, da nossa essência fundamental e do trabalho, da qualificação, do preparo dos nossos dirigentes, dos nossos gestores, dos nossos jovens, dos nossos líderes, né, para que o cooperativismo continue nesse ritmo de crescimento e se reinventando nessa nova fase aí pós-pandemia. Obrigado, Remy, pelas suas palavras perfeitas. Gente, a gente está estourando o tempo. Eu estou cheio de perguntas aqui no meu WhatsApp. Eu vou pedir uma gentileza. Por favor, encaminhe as perguntas para imprensa@mundocop.com.br, que eu vou encaminhar aos presidentes aqui e eles, por favor, na medida do possível, puderem responder, ou diretamente, ou via Mundocop, a gente terá um prazer de mandar as respostas, tá bem? Não vai dar para fazer todas as perguntas aqui. Casa cheia, muita pergunta,
que significa que o evento foi sensacional. Eu queria finalizar deixando vocês fazerem as suas considerações, por favor. Eu vou começar com o João. Por favor, João, as suas considerações. Só agradecer, Luiz, a oportunidade e parabenizar mais uma vez a iniciativa do Mundo Cop e fazer um convite para a população que está nos ouvindo de vários estados, já que nós estamos presentes aqui 3 regiões, né? As 3 regiões, Norte e Nordeste, e lá o Distrito Federal, que o Remy não quer que seja estado, mas é estado. Mas somos do Centro-Oeste. É um estado do Centro-Oeste, do Centro-Oeste. Não tem jeito. Eu só estou preocupado, Luiz, que você vai ter que fazer reuniões com Norte e Nordeste só, porque o Sul só tem 3 estados, o Sudeste 4, o Centro-Oeste, e vai ter reunião só com o Nordeste, com o estado só do Nordeste. Verdade. É verdade. Mas tudo bem, isso aí é fácil de administrar, sem problema. E eu queria só lembrar, o convite que eu ia fazer é porque nós temos esse ano, a gente não falou, mas o nosso dia C, dia de comemorar a questão da cooperação, nós vamos fazer de forma virtual. Aliás, já estamos fazendo. E os lançamentos que estão sendo feitos, as reuniões que a gente tem feito, e, na realidade, a participação das pessoas tem sido fantástica e tem sido em números interessantíssimos. Coisa que seria muito difícil a gente botar aquele número de pessoas dentro do auditório para ouvir uma palestra, ouvir uma discussão presencial. E via web está acontecendo de forma fantástica. Então, alguns números que nós aprendemos também, alguns nomes que nós aprendemos também, e aprendemos a usar. Webinar a gente também não sabia, Luiz, tivemos que nos reinventar, né? Live, né? Infelizmente, a gente tem que começar a trazer essas palavras para o português, para facilitar inglês, a vida. Né? Tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Live, webinar, não sei mais o quê. Vamos inventar aí um bate-papo, uma roda de conversa, sei lá, né? Videoconferência. Videoconferência. Vamos lá. Mas agradecer e parabenizar e dizer que todos os estados vão trabalhar muito fortemente essa questão do dia C. E o tema principal do dia C esse ano é pequenas atitudes simples movem o mundo. E essa atitude simples da gente se reunir, conversar e discutir, trocar ideia, trocar informação, com certeza vai nos ajudar a mudar o mundo, mover o mundo. Muito obrigado, Luiz. Perfeito, João. Obrigado você. Gilcimar, por favor, suas considerações. Bom, Luiz, eu queria agradecer ao Mundo Cop, ao Remy, ao Uniced, boa conversa. E eu queria fazer um registro, Luiz, que nós perdemos para essa pandemia um conselheiro nosso da diretoria. Já tinha 71 anos, era do Sicob, fez parte de um projeto piloto aí do Banco Central, das cooperativas de crédito, e era um cara assim fora de série, cooperativista de verdade. Perdemos também cooperados da Uniodonto e de uma cooperativa de táxi Equinócio, mas agradecer aos nossos conselheiros aqui do nosso sistema, que é o CBCSCOP, aos cooperados, desde aquele catraieiro do Oiapoque, aqui no Amapá, até o castanheiro, o produtor de açaí do sul do Amapá, ao garimpeiro, que estão lá erguendo a bandeira do cooperativismo aqui no estado do Amapá, que a gente tem uma disputazinha com Roraima, onde é o começo. Eu digo que aqui que é o começo, porque aqui que tem gente. Lá no Monte Roraima só tem calango. Uma brincadeira que eu faço com o Silvio. Mas, Luiz, fazer esse registro desses companheiros e dizer que visitem o nosso site também, amapá.cop.br. Nós temos alguns produtos que o Brasil não conhece de cooperativa e nós somos ainda um sistema que tem muito a contribuir com o Estado brasileiro, com a população do país, nesse nosso sistema aí. Tá certo? Obrigado. Obrigado você, Gilcimar. Remy, por favor, as suas considerações. Bom, Luiz, agradecer também a você, a revista Mundo Cop,
eu acho que a Mundo Coop tem um trabalho, uma importância fundamental no cooperativismo. A gente fala em comunicação, fala em chegar nas pessoas, na sociedade, com a nossa informação, com o que é o cooperativismo, e a Mundo Coop faz um trabalho fantástico nesse sentido, né? Queria te parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito aí, e dizer que a gente apoia e estamos juntos aí, no sentido de sempre termos um meio de comunicação, de revistas e formas da gente chegar com a nossa informação de qualidade, né, às pessoas. Eu queria fazer pontuar, né, nas minhas considerações finais aqui, algumas situações que eu considero importantes. Primeiro, agradecer a todo o cooperativismo brasileiro, né, as organizações estaduais, pela confiança de ter, e principalmente aqui o Centro-Oeste, né, de ter me indicado para compor a nova diretoria da OCB, né, junto com o novo conselho diretor, tendo como o nosso secretário-geral, o presidente Ronaldo Scucato, de Minas. Então, estamos com um desafio enorme aí pela frente, né? Pegamos a OCB, ela vem fazendo um trabalho fantástico, né, na batuta do Márcio aí já há algum tempo, mas agora, nesse turbilhão de situações aí, tendo que se reinventar e atender as necessidades e as demandas das cooperativas. Então, esse é um desafio muito grande de estarmos juntos lá, compondo o conselho da OCB, a diretoria da OCB. Queria também reforçar a questão das alianças estratégicas. A gente tem feito um trabalho junto aqui com vários parceiros aqui no Distrito Federal, junto com o pessoal do governo, do Ministério da Agricultura, através da Superintendência Federal de Agricultura, da CONAB, aqui da Emater, nossa, do Distrito Federal, e os parceiros do Sistema S, né, o Mesa Brasil do SESC, parceiro que nós conseguimos doações, né, de cesta de alimentos aí para os catadores das nossas cooperativas durante a pandemia. Então, é fundamental termos esse trabalho de aliança estratégica, de parceria, para fortalecer o nosso sistema, fortalecer o cooperativismo. E queria, para finalizar, deixar aqui uma informação, que é uma coisa que muito me alegra, e vai dentro da ideia de reinvenção. A gente precisa reinventar as nossas organizações estaduais, nós precisamos ter produtos diferenciados, nós precisamos atender às necessidades das nossas cooperativas. O ano passado, nós fechamos, né, um plano de saúde para atender as cooperativas do Distrito Federal. E tivemos a felicidade, hoje nós temos a primeira cooperativa de catadores do Brasil que tem um plano de saúde para os seus catadores. Isso é uma situação que muito me orgulha, né, hoje nós temos possibilidade de atender as cooperativas com algumas situações diferenciadas que são fundamentais para que o cooperativismo cresça e cresça com consistência, né, cresça com responsabilidade e cresça trazendo benefício aos cooperados e à sociedade como um todo. Agradeço a participação, um grande abraço, meu amigo Nicédio, Jucimar, todo o cooperativismo aí do Amapá e do Ceará, né, que estejam também todos protegidos, né, e que a gente possa, junto, irmanados, ultrapassar esse momento aí difícil. A gente tem recebido bastante elogios aqui para vocês três aí, do pessoal que tem participado. Gente, João, Gilcimar, Remy, estou honrado de ter participado desse painel com vocês. Conhecer vocês me fez ter mais admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo no estado de vocês. A Mundo Coop já acompanha isso há muito tempo. A gente vai passar a acompanhar mais ainda. E quero fortalecer essa comunicação entre a gente, dizer que a Mundo Coop sempre estará de portas abertas para vocês, porque a nossa missão é essa, né? É transformar a informação em conhecimento, né? Estamos do lado de vocês, estamos do lado das cooperativas, estamos do lado do cooperativismo. Isso eu sempre quero deixar bem claro, tá ok?